depressão, bulimia, esquizofrenia, déficit de atenção. São exemplos de transtornos mentais que afligem nada menos que 1/4 da população do país. Cerca de 50 milhões de brasileiros, além de lidar com a condição, precisam enfrentar o preconceito. Há restrições familiares quando diz que alguém tem algum transtorno mental. Essas pessoas começam a esconder o transtorno que tem, né? Começam a não revelar porque elas têm medo. O Brasil tem uma dívida histórica com esses brasileiros e que tenho certeza que nós vamos pagá-la. A psicofobia ou preconceito contra pessoas que têm transtornos mentais foi tema de audiência pública na Comissão de Educação do Senado. Veja agora no Em Discussão. Cerca de 700 milhões de pessoas possuem doenças mentais e pouquíssimas buscam um tratamento adequado por conta do preconceito. Vejam ontem que saiu uma pesquisa, o PNS, que foi liberado pelo IBGE, onde mostra que nós temos cerca de 11 milhões de pessoas que declararam ter depressão. Gente, depressão é uma das doenças que as pessoas sofrem intenso preconceito por tê-la. 11 milhões de pessoas declararam no IBGE. Quando 11 milhões de pessoas declararam, vocês podem ter certeza que isso é ínfimo da quantidade que tem e esconde. E que não tem coragem. E nós estamos falando da depressão, que é extremamente conhecida. Você imagina, então, sobre esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de humor bipolar e outras doenças mais que nós temos na área psiquiátrica. O estigma é muito grande. Nossos pacientes deixam de ter acesso a trabalho, à escola, deixam de ter acesso até a questões afetivas, porque há restrições das pessoas, há restrições familiares quando diz que alguém tem algum transtorno mental. Para a gente ter ideia do que estamos falando, a população brasileira, nós temos cerca de 14.571 mil negros no Brasil. Homossexuais, nós temos cerca de 18 milhões. E padecentes de doenças mentais são 50 milhões. Isso é fonte do IBGE e fonte da OMS. Prestem atenção no que eu disse. 50 milhões. Nós da BP, claro que nós somos contra o racismo, porque nós temos inclusive campanha que fala sobre isso, que é a Sociedade contra o Preconceito. É claro que nós somos contrários à homofobia. E nós não poderíamos deixar de lutar contra a psicofobia, que é o preconceito que tem contra os portadores de deficiências e de transtornos mentais. Por isso estamos há algum tempo lutando contra o preconceito. O que é o transtorno de déficit de atenção? É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. A despeito de muitas pessoas dizerem que o déficit de atenção é um transtorno novo, né? Dos tempos modernos, inventado por indústrias, né? Na verdade, esse gráfico mostra claramente que ele foi descrito pela primeira vez em 1900, no século passado, e já passou ao longo desse tempo por várias nomenclaturas, até os dias de hoje, em 2014, que ele ganhou o nome de transtorno do déficit de atenção pelo Manual de Psiquiatria da Associação Americana. A prevalência, segundo as pesquisas científicas mundiais, é de 3 a 7% das crianças, é um contingente realmente bastante significativo, 4% dos adultos e é 3 vezes mais frequente em meninas. Os sintomas do TDAH não são meros aspectos do comportamento infantil, como muitos dizem. O quadro foi descrito no século passado e é exatamente o mesmo no Brasil, na Índia, na Nova Zelândia, na China. O que acontece com essas pessoas com TDAH? Quer dizer, esses dados que eu vou apresentar para os senhores são dados de pesquisas, não são dados aleatórios, não são dados que foram coletados de minha experiência pessoal nem de consultório.
Essas pessoas têm menos anos de educação completados, elas têm mais abusos de drogas, menor autoestima, habilidades sociais pobres, mais tentativas de suicídio, maior isolamento social, maior número de comorbidades psiquiátricas, que são outros transtornos associados ao TDAH, como depressão, distúrbio bipolar, ansiedade, etc. Essas pessoas, 21%, trocaram de escola diversas vezes. 45% sofreram uma suspensão. 30% sofreram uma reprovação ou repetição. 32% a 40% abandonam os estudos. Somente 5% e 10% terminam a universidade. 40% dos adolescentes com TDAH apresentam problemas de gravidez, no caso precoce. 50% a 70% das pessoas com TDAH têm poucos ou nenhum amigo. 70% a 80% dos adultos com TDAH apresentam baixo rendimento profissional. São as pessoas que estão sempre aquém das suas possibilidades. Pais de crianças com TDAH apresentam 3 vezes mais probabilidade de separação ou divórcio. 16% sofrem de doença sexualmente transmissível por causa da impulsividade. Crianças com TDAH têm maior chance de serem atropeladas, sofrerem acidentes de bicicleta e serem admitidas na UTI por causa da desatenção. Adolescentes com TDAH recebem 4 vezes mais multa de trânsito. Isso eu conheço bem, porque na minha casa isso era um fato recorrente antes da gente saber como tratá-los. Adolescentes com TDAH têm 4 vezes mais chance de acidente de carro e 7 vezes mais de ter um segundo acidente. Drogas, né? Existem um universo muito grande de adolescentes e adultos com déficit de atenção que fazem uso de drogas. Inclusive, existem pesquisas aqui no Brasil, nas universidades, mostrando que nas cracolândias e assim, dentro das próprias clínicas que trabalham com abuso de substâncias, existem muitas pessoas com TDAH. E essas são as drogas conhecidas por nós, mas a mais frequente que a gente consegue identificar é o tabagismo e a maconha. Então, a gente está diante de um problema grave, inclusive do ponto de vista da exclusão social, da evasão escolar. Não é realmente um transtorno benigno que a gente possa negligenciar. Há muito preconceito, nega-se emprego. Pais que tomam conhecimento que o namorado da filha tem alguma doença mental e fazem esse relacionamento acabar porque não vai deixar um filho relacionar com alguém que tem depressão ou teve depressão, que tem transtorno bipolar ou teve, que tem TDAH ou está tratando de TDAH. O preconceito é muito grande. O preconceito começa quando você... para ir ao psiquiatra. Quando você sai e chega numa farmácia com a receita, existe preconceito. Quando você vai comprar o remédio para tratar, existe preconceito. Quando você vai quando você precisa internar uma pessoa, você tem a clínica ginecológica, você tem a clínica pediátrica, mas a gente não tem, via de regra, unidade de psiquiatria no hospital geral. Os donos de hospitais não querem ter o doente mental ali dentro. O preconceito é muito grande. E eu nasci numa cidadezinha pequena, chamada Grão-Mogol, no norte de Minas. E eu cresci nessa cidade, convivendo nas ruas, com deficientes mentais, com quem tinha síndrome de Down, com quem tinha quadros psiquiátricos, pessoas novas, adolescentes, adultos. Eu aprendi a conviver com esses doentes de uma forma muito legal. E a minha cidadezinha convive com esses doentes no dia a dia de uma forma muito boa. Isso faz com que tenha menos preconceito. Isso faça com que as pessoas tenham maior possibilidade de acesso ao tratamento. Venho, em nome da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, ratificar que lutamos contra qualquer tipo de preconceito e estigma contra as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental. Fazendo um panorama histórico, nossa luta começa em meados da década de 70 e tem no dia 18 de maio um marco da luta antimanicomial, que tem como bandeira o respeito e o resgate dos direitos civis, políticos e sociais das pessoas com transtornos mentais e seus familiares, afirmando a necessidade do seu protagonismo na construção de políticas públicas de saúde mental e intersetoriais. Atualmente, nossa luta é pelo avanço na direção da garantia mais ampla dos direitos sociais, que envolve todos os meios para uma vida digna e saudável, trabalho e moradia dignas, meios para a educação e aprimoramento pessoal e profissional e direito ao lazer, à diversão e à alegria. Então, acho que se houvesse uma graduação de gravidade do preconceito e da discriminação, da crueldade,
Eu acho que esse tipo de preconceito, este preconceito direcionado a essas pessoas, ela se reveste de uma gravidade maior. Todos são abomináveis, mas este, na minha avaliação, é pior. Porque não dá o direito à vítima de construir sua defesa, de esboçar uma reação mínima de enfrentar, de concatenar argumentos para enfrentar esse preconceito. Veja a seguir: os efeitos da psicofobia sobre a família ultrapassam os limites do emocional. O Em Discussão volta já. Vocês não têm ideia das perdas, das migrações de classe social.